Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui na arrumação. Estou me preparando para iniciar essa live, esse ao vivo que já se iniciou, mas estou na preparação. Então, gente, hoje vai ser rapidinho. Uma por causa do horário, correto? E outra porque não foi possível iniciar essa live mais cedo. Nada que foi planejado. Mas sempre que é possível, né? Eu procuro fazer a live. Sempre que é possível, eu procuro fazer a live. Então, assim que eu inicio, eu tenho que confirmar que está tudo correto. Inclusive, eu não estou ouvindo o som aqui no computador, não sei qual o motivo. Vamos ver. Tá atualizando. Agora eu não entendi. Será que o microfone está ali silenciado? Não acredito. Cadê o computador? O som do computador? Por isso que tem que confirmar se está tudo correto, ó. Deixa eu ver. Som? Confirmar. Ah, tá certinho. Era o computador que estava com um erro aqui atrás. Era o computador que estava com erro aqui atrás. Mas é isso. Então, pessoal, sem muita delonga, eu já vou estar aqui fazendo a leitura no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Então, vou fazer aqui o que eu posso fazer de acordo com o horário. Mas o que eu puder fazer, na condição que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu não vou esperar a condição, mas pelo menos a leitura vai ser feita de acordo com as possibilidades, tendo espaço e tempo para fazer algo a mais, eu vou estar sim fazendo, ok? Vamos lá. Exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Só um instante. Isso.
Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a aguardar a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Correis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vou ler também aqui o capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Talvez hoje vai ser só leitura por causa do tempo que eu tenho, entendeu? 2. Certo. As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga.
E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim no ser uma nova criatura. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, o que eu entendo com a leitura desses dois capítulos e com a leitura que eu tenho vontade de fazer para complementar, não que seja necessário, mas para às vezes ser mais claro, né? Porque a melhor coisa é que a própria palavra fale como ela esteve falando aqui, porque Deus chamou, né, para viver no espírito e não para viver na carne. E o que gera o pecado é a vida para gozo, para os prazeres da carne. É claro que existem prazeres que são da carne, mas que são autorizados por Deus, aqueles prazeres que Deus fez, né? Que são os prazeres que vêm através do Espírito de Deus, da obediência à palavra de Deus, né? Porque quando a gente obedece à palavra de Deus, a gente tem um prazer, porque Deus se alegra e traz uma alegria para a gente, uma alegria espiritual e uma alegria carnal também, e as coisas acontecem de acordo com aquilo que nós fazemos, que nós plantamos, o que nós semearmos, o que nós fizermos, nós vamos colher, nós vamos ceifar, nós vamos receber, nós vamos ser. Então é isso, nada mais do que isso, mas aquele que insistir no erro, aquele que quiser continuar criando pelejas, aquele que quiser continuar pensando apenas em si mesmo, aquele que quiser, né, continuar com um espírito de inveja, com um espírito de maldade, aquele que não quer viver em espírito e em verdade, não quer viver em Deus, vai viver da forma errada e por causa dessa forma errada, desse estilo de vida, dessa escolha, né, porque a vida é escolha, nós somos de acordo com o que nós escolhemos e o que nós fazemos. É claro que às vezes existem coisas que estão fora, né, da nossa condição, coisas, situações que estão fora da possibilidade humana, né? Porque tem coisas que são espirituais, né? E só Deus pode fazer, né? Várias coisas, tanto na área da saúde, quanto na área financeira, quanto na área espiritual, em todas as áreas, porque o mundo é espiritual. É Deus que abre as portas, Deus que fecha as portas, é Deus que permite,
Deus que não permite, Deus que autoriza, Deus que desautoriza, né? E é Deus que manda, Deus é soberano, mas existem coisas que têm que acontecer porque tem que se cumprir a palavra de Deus, né? E para que a palavra se cumpra, certas coisas têm que acontecer, muitas das vezes para até mesmo as pessoas fazerem o que tem que fazer ou deixarem de fazer, mudarem, às vezes desistirem de fazer, né? O que tem feito muitas das vezes, coisas erradas, coisas que não deveriam ser feitas, né? E como que Deus às vezes vai parar, né? Vai fazer algo mudar? Acontecendo alguma coisa, ou para o bem ou para o mal, de acordo com a necessidade daquela questão, daquela situação. E é assim que é a vida, né? E tudo que acontece é permissão de Deus. Deus quis ou Deus fez algo, é permissão de Deus. Então, né, na palavra de Deus fala para esperar em Deus, para ser manso, para ser longânimo, entendeu? Mas para isso tem que obedecer a palavra de Deus, porque senão não vai conseguir. Porque é normal, essa carne aqui é falha, é fraca, é pecadora, e ela quer tudo para a hora, tudo para agora. E a vida nunca é e nunca foi dessa forma, tudo tem um processo, tanto para a pessoa estudar para ser um profissional, quanto para resolver alguma coisa, para resolver, para solução de alguma coisa. Tudo tem um processo, depende de várias coisas, né? Depende das questões espirituais, depende também das batalhas espirituais, depende de pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, eu aprendi isso aí com a vida. Você, eu, seja quem for, ninguém consegue fazer nada sozinho. No meu caso, eu gosto de fazer as coisas sozinho, eu não gosto de ser dependente das pessoas. Mas tem situações e coisas que você vai depender, que eu vou depender. Não é questão de orgulho, já é o costume, né? Através da vida a gente acaba se moldando, acaba sendo de acordo com o que nós vivemos. E eu passei a ser dessa forma por causa da vida que eu tive, que eu vivi, né? Circunstâncias, né? Eu aprendi dessa forma. Outras pessoas só conseguem fazer as coisas em grupo. Hoje eu sou diferente, entendeu? Não que eu não precise de outras pessoas. Como esse trabalho, né? Esse evangelismo, essa leitura da palavra que eu faço, essa pregação, às vezes um louvor, às vezes uma apresentação, entendeu? Então eu sou assim. Eu tive a vontade de fazer alguma coisa, tive um desejo, às vezes vem de mim, às vezes vem de Deus. Eu vou lá e vou fazer na medida da possibilidade, principalmente se não for atrapalhar ninguém. Porque não adianta, às vezes as pessoas querem fazer muitas coisas e vão prejudicar alguém, entendeu? Então, se a gente prejudica alguém, isso vai voltar uma hora ou outra, cedo ou tarde, ou então após também, né? Que é tarde, mas, né? O tempo, tudo é de Deus. É Deus que controla tudo. Então, tem aquela questão também. Nunca é tarde. Nunca demorou. Existe um tempo estimado para todas as coisas. Então, em outro dia aí mesmo eu queria fazer isso aqui, esse trabalho. Queria estar fazendo leitura, não consegui. Acabei fazendo outra leitura, que foi até em Mateus 13. Foi excelente, muito maravilhosa leitura, ministração. As palavras foram muito boas. Para mim foi uma das melhores. Entendeu? Aqui está sendo uma coisa resumida por causa do horário de almoço aí, entendeu? E não é possível demorar. Eu gostaria de estar lendo em Deuteronômio 28 todo, mas o que? Não vai ser possível. Tem muitos outros livros, outros capítulos, versículos para serem lidos, mas eu acredito que eu consigo. Será que eu devo ler? Não senti de ler. Às vezes a gente tem vontade, mas não tem que ser no nosso tempo, da nossa forma. Porque tem que ser feita a leitura completa. Eu tenho as referências ali, tudo, não todas, né, da Bíblia, mas eu tive muito mais. entendeu? Então,
Eu tenho palavras boas ali. Mas vou aproveitar, a gente tem que falar de salvação, né? Então vou fazer essa leitura aqui em Mateus, né? No capítulo 7, versículo 21 em diante, até onde eu achar que for por bem, né? Quem entra no reino dos céus. Muitas das vezes as pessoas esquecem que essa vida aqui é passageira, né? Esse corpo aqui é uma matéria, né? E também existe espírito, existe a alma, né? E ninguém aqui vai ficar para semente, para reencarnar, para voltar de outra forma. Então precisamos nos atentar, porque vai ser terrível, né? A pessoa que enfrentar a segunda morte eterna, que será morte eterna, certo? Quem entra no reino dos céus? Versículo 21 do capítulo 7 do livro de Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Deus está falando aqui que nem todo que me diz Senhor, Senhor, como muitos que estão nas igrejas, muitos que são membrados, que tomam até da Santa Ceia, mas não estão praticando a palavra de Deus. Esse que fala assim, o Senhor ora, faz muitas coisas, né? Deus aprenda uma coisa, Deus usa até o Satanás se ele quiser. Porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Deus usa quem ele quiser para fazer o que ele quiser. Não tem esse negócio. Entendeu? Quem ele quiser. Então não é porque a pessoa chama a Deus, ora, fala de Deus, que ela vai herdar o reino dos céus, não. Por quê? Que ela é filha de Deus, não. O filho de Deus, não. Por quê? Porque se não faz a vontade de Deus, não segue a palavra de Deus, não é filho. Entendeu? Porque quem é filho de Deus é em mais semelhança dele. Você, se você for sábio, você vai ver na fisionomia, olha para cá, olha para mim. Eu tenho 36 anos, vou fazer 37 anos, não sou perfeito. Você acha que tem alguma maquiagem aqui? Tem maquiagem aqui? Não tem maquiagem, não tem filtro, nem creme hidratante eu passo. Vou fazer 37 anos, então Deus conserva. Você vê maldade aqui no meu rosto? Acredito que não. Então vai analisando. Mas isso tem preço, não é barato não. Não é dinheiro que paga isso não, é sacrifício. É procurar obedecer à vontade de Deus, que Deus conserva, tá bom? Eu vou continuar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente. Quem dirá abertamente? Deus? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta falar que é filho de Deus, não adianta ir para a igreja. Se você pratica iniquidade, desobediência, se você pratica o mal, se você não obedece a palavra de Deus, não adianta, é perca de tempo. Antes estivesse aproveitando os prazeres da carne, porque já sabe que você não vai para o céu. É escolha. Tem que praticar a palavra. Está escrito aqui claramente, né? Claramente. E tem muitos, tem muitos textos aqui, né? O livro de Mateus é um livro muito, assim, abençoado, inspirado por Deus e através de explicações, assim, bem fáceis de entender, né? E quando, na época, né, antigamente, principalmente na faixa de uns 10 anos atrás, que eu buscava ler bastante a Bíblia, né? Hoje em dia eu leio pouco, mas eu buscava mesmo ir na profundidade, né? Eu lia muito livro de Mateus, Lucas e João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, se não me engano, são livros sinópticos, livros que se repetem, né? Para você ver, são homens diferentes, mas a inspiração é a mesma, através da inspiração de Deus, né? Então, são livros que são muito assim explicativos. Se a pessoa não quiser entender, ela não vai entender nada. Porque tem muitas pessoas que só
são boas para aquilo que elas têm interesse. Então, se não tem interesse na palavra de Deus, não quer obedecer, amém. Não vai cumprir porque não conhece, não tem interesse, não procura estudar, não procura fazer a leitura, não procura buscar a Deus, agradar a Deus, e quer a salvação, quer a vida eterna, não quer ir para o inferno, mas não quer fazer a vontade de Deus, não quer agradar a Deus, não quer seguir os caminhos de Deus, quer viver praticando iniquidade, vai para onde? Vai para o inferno. Tem que cuidar, tem que zelar desse corpo que você tem, não é seu, dessa alma que você tem, não é sua. Tem que zelar. Aquele que não zelar vai enfrentar, além da morte carnal, vai beber, cantará, vai enfrentar a morte eternal, a morte eterna. Porque a vida não é brincadeira. Muitos brincam com a humanidade, brincam com as pessoas, brincam com a própria alma. Tudo tem um preço. O preço de alma é caríssimo. Olha só. Só por uma desobediência, entre aspas, que não é só, né? Por fazer coisas que não deveriam fazer, a pessoa vai para o inferno. Deus é amor, mas é fogo consumidor. E é o único que as pessoas deveriam ter medo, temer. Porque ele tem poder de matar e jogar a alma no inferno. As pessoas não têm esse poder. O inimigo não tem esse poder. Mas Deus tem. Porque é Ele que é o ceifeiro. É Ele que é o dono da vida e da morte. Entendeu? Ele é o único que é o dono da vida e da morte. Ele tem todo o poder. Tudo está em tuas mãos. Na hora certa ele vai fazer a colheita. Ele vai pegar, vai colher o joio, o trigo vai ser cortado, vai ser jogado. Ele vai colher o trigo e o joio vai ser cortado e vai ser jogado no lago de fogo, enxofre, como diz a palavra de Deus. Eu poderia estar aqui lendo muitos versículos, mas como eu disse, é bom que seja para um outro momento. Por quê? Porque aí fica tendo, nesse momento, início, meio e fim. Entendeu? Início, meio e fim. E isso é muito importante. Eu posso acrescentar. Eu gosto da palavra que fala da árvore. Tem os dois caminhos também. Vou fazer a leitura aqui, no versículo 13 do capítulo 7 de Mateus. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. A porta estreita é o caminho de Deus, né? É difícil obedecer a palavra de Deus, é um caminho estreito. Caminho estreito, difícil porque é um caminho de retidão, é um caminho de obediência. Obedecer não é fácil, obedecer nada é fácil, principalmente para quem é desordeiro, quem não gosta de lei, quem não gosta do correto, quem gosta de viver no mundo sem lei, de qualquer forma. Para essa pessoa é mais difícil. A pessoa que acostuma, tudo é costume. A pessoa que tem o costume de obedecer às leis, essa pessoa não vai ter dificuldade para seguir a palavra de Deus. Agora, a pessoa que é profana, a pessoa que não obedece a palavra de Deus, a pessoa que quer fazer só o que acha, porque muitas das vezes esse achar que vem na cabeça da pessoa não é o pensamento dela. A nossa mente, a mente do servo de Deus é guiada por Deus. A mente de quem não é servo de Deus é guiada pelo mal, pelas potestades, que falam no ouvido, falam na mente. Deus também fala. Às vezes, por permissão de Deus, até para quem é cristão, e ninguém é perfeito, uma brecha, alguma coisa, o Deus permite para ser testado, porque Jesus Cristo foi testado. Ele já sabia, mas é um exemplo, né? O inimigo falou para ele se jogar lá daquele precipício, né? E ele mesmo ia poder voar, etc e tal. Não lembro corretamente a palavra, que Deus ia segurar ele, ou que ele poderia fazer um milagre. Mas Deus não precisa fazer isso. Nem ele, nem Jesus, né? E nem você. É muito mais fácil você ouvir Deus e seguir o conselho de Deus ao invés de seguir o conselho do ímpio. Seguir a palavra de Deus,
quer um conselho, vai buscar quem pode te aconselhar, que dificilmente vai ter alguém. Mas se tiver, você vai procurar o bom conselho. Se não tiver, procura na palavra de Deus, faz a pesquisa aí no Google aí, que hoje em dia é muito mais fácil. Antigamente não tinha isso, né? Você vai fazer a pesquisa de acordo com o que você necessita, do que você precisa. Vai buscar orientação na palavra de Deus. Às vezes você já conseguiu, né, várias orientações que não serviram para você, mas você pode procurar na palavra, né? Através de Deus, quem sabe você consegue. Às vezes você já tentou, através dos vícios, bebidas, drogas, etc., né? Já foi em vários locais, centros espíritas, em vários lugares você não conseguiu. Por que você não deu uma oportunidade para Deus? Você pode dar, entendeu? Tenta. Se você não conseguir, amém, né? Mas com Deus tem o seguinte, vai ter que ser na perseverança. Não acredita, não ache que você vai começar a fazer que tudo vai dar certo. Não é assim. Você pode ter um conforto, uma paz que você nunca teve através de Deus. Mas não significa que vai tudo se fazer sozinho. Você vai ter que lutar, vai ter que batalhar. Pode acontecer de Deus fazer um milagre. De repente você já passou por muitos problemas e não tem condição nenhuma de passar por processos. E você quer obedecer a Deus, você vai obedecer a Deus e Ele vai te abençoar. É assim. Está satisfeito com o seu caminho, com sua vida? Amém, assim seja. É a escolha minha, a escolha sua, cada um vai escolher o que quer. Entendeu? Agora o que não pode, você está insatisfeito e não fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita. Entendeu? O que não pode é você aceitar coisas ruins na nossa vida. A gente tem que fazer constantemente alguma coisa, tem que mudar, tem que analisar. A maioria das coisas são resolvidas não é com dinheiro, é com atitude, é com perseverança, é com busca, é com oração. Quem faz jejum é com jejum, apresentar a Deus, é dessa forma, vai batalhar, vai lutar. Porque o servo do Satanás, ele busca ele, faz sacrifício, faz oferenda, entendeu? Antigamente tinha os sacrifícios, né? Que tinham que ser levados para Deus, né? Para que ser queimado no altar. Hoje em dia o sacrifício é o sacrifício vivo, a vida, né? Somos nós o sacrifício. Como Deus, Jesus, Cantará se sacrificou por nós, a gente tem que se sacrificar por Ele, pelo que Ele fez, valorizar. Não é para curtir a cruz de Deus, não, entendeu? É para você ver o que Ele fez por nós e você considerar, você valorizar o que Jesus fez por mim e por você. Não é para você curtir, se alegrar que Jesus morreu na cruz para te salvar. Houve dor, choro, né? Aquilo foi um sacrifício, né? Foi um sacrifício, foi algo doloroso, né? O próprio Filho de Deus, Jesus, que veio através de Virgem Maria, né? Aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus tem um carinho muito grande. Rabá cantará, basuri cantará, peribi quem cantará, pela rebi cantará, seriandará, baquere cantaremos, pela rabá seri cantará. Aleluia. Glória a Deus. Deus me despertou aqui. Por que Deus escolheu Maria? Porque ela era becantará, virgem, era pura, era santa. Então procure, tanto homem quanto mulher, procure seguir os bons exemplos, não os exemplos ruins. Entendeu? Você é mulher, seja como Maria. Entendeu? Seja virgem, você não vai ter como ser. Mas, talvez. Hoje em dia é algo raro. Mas pode ser zelosa, pode ser obediente a Deus, porque Deus não habita em qualquer lugar. Hoje existe o Espírito Santo de Deus. Há muitos anos. Deus não habita em profano. Deus não habita em templo imundo e sujo. Então procura agradar a Deus para Deus poder habitar na sua vida, para Deus poder estar contigo, para que as coisas possam dar certo. Gente, eu vou ter que caminhar. Eu agradeço. Gostaria de ficar aqui longamente, mas não vai ser possível. Tenho que resolver algumas coisas. Então, procura analisar. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Que eu enviei para você o versículo aqui mesmo. Nesse vídeo mesmo, nessa live,
entendeu? Pode comentar. Se quiser compartilhar também, né? Para estar abençoando vidas, né? Essa palavra esteja chegando para outras pessoas de uma forma mais explicativa, né? Eu acredito que dessa forma é mais fácil para as pessoas captarem, para as pessoas entenderem, né? Porque hoje em dia existem muitas coisas para atrapalhar que as coisas aconteçam, que as pessoas tenham entendimento. Inclusive também eu já voltei a usar o YouTube aí e usar para outras coisas, mas agora nesse momento eu já comecei a utilizar para a pregação da palavra, e assim que vai ser. Vou continuar seguindo, não vai parar, e vou fazer uma breve oração para encerrar, tá ok? Senhor nosso Deus, Pai, ó Pai querido, Pai amado celestial, muito obrigado por todas as coisas, obrigado pelas bênçãos que o Senhor está concedendo, que o Senhor tem concedido. Abençoe e continue abençoando a nossa semana, Senhor, que as portas, Senhor da glória, que estiverem fechadas para a minha vida, para os seus filhos, para quem for, que estará aquele cantará precisando, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, que essas portas se abram e que elas possam comentar aqui e dizer um milagre que aconteceu em suas vidas, para a sua honra e para a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Abençoe nossa semana, nossas vidas, nossas famílias. Aqueles que estão conosco, abençoe a todos para que nós possamos viver em paz, ter uma vida boa. Nos abençoe em todas as coisas que é necessário, abençoe nossos caminhos, as nossas residências, os nossos projetos, Senhor da glória. Tudo, Pai, entregamos, apresentamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê a vitória que nós precisamos. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos e já te agradecemos pela vitória que o Senhor concedeu e tem nos concedido todo dia. Muito obrigado por essa nova chance, desse novo dia, pelo fôlego de vida, pela vida que o Senhor nos deu e está nos concedendo, pela libertação, por estarmos livres de doenças, de problemas seríssimos, Pai, cantará incuráveis que muitas pessoas têm. E nós que temos saúde, somos gratos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor nos deste. Continue nos abençoando para que nós possamos zelar e possamos te abençoar e fazer a sua vontade. Que o Senhor seja glorificado, seja exaltado eternamente. Obrigado, Deus, por esse dia. Nos dê grande vitória hoje e sempre. Cuida, Senhor da glória, de nossas vidas. Cuida de nossos inimigos. Cuida de nossos amigos. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai sempre. Perdoai as nossas ofensas, nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair na tentação. Não nos deixe viver no pecado, cair no pecado, mas livra-nos do mal de todo laço, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, eternamente. Exaltado seja o Senhor. Amém e graças a Deus. Encerrado, um abraço, tamo junto, que Deus nos abençoe eternamente. Valeu!